Olá, queridos amigos. Que alegria estarmos hoje aqui no Centro Espírita Socorro Irmã Lucy. Minha gratidão pelo convite e pelo carinho. É uma grande honra estar aqui com todos vocês e principalmente refletindo sobre as leis morais. Então vamos entender um pouquinho o que a doutrina espírita nos fala sobre as leis morais, quais são elas e como nós podemos bem vivenciá-las, bem aplicá-las em nossa vida. E já que estamos falando de leis, é importante nós compreendermos o que significa a lei. E em sentido amplo, ela significa uma regra, uma norma, uma imposição imposta pela nossa consciência ou mesmo pela sociedade. E sob o aspecto filosófico, é exatamente o princípio que deve guiar o homem. Mas com que objetivo? Para que possa dotar o homem de caráter moral. E é exatamente dentro desse viés que a doutrina espírita vem nos auxiliar, trazendo para nós as leis morais, que são, na verdade, um conjunto de princípios ou regras relativas exatamente à conduta humana. E as leis morais, elas estão, na verdade, elas fazem parte da lei natural de Deus. E a lei de Deus está gravada em nossa consciência, de modo que as leis morais, sendo, na verdade, fazendo parte da lei natural de Deus, estão também gravadas em nossa consciência, exatamente no sentido de orientar o homem a agir conforme a sua consciência, a agir conforme a lei de Deus, escolhendo o bem e se afastando do mal. Então, as leis morais são exatamente regras ou princípios que norteiam a conduta moral do homem. Quando nós estamos falando de lei de Deus, nós precisamos compreender que a lei de Deus, a lei natural de Deus, é a única lei verdadeira e indispensável à felicidade do homem. As leis humanas, elas existem para nortear a vida em sociedade, mas elas se modificam à medida que a humanidade progride. Elas são próprias a uma época, a um tempo, a uma cultura, a um povo, diferentemente das leis de Deus, porque as leis de Deus, elas são imutáveis, elas são perfeitas e elas são eternas. Nem todos a conhecem e compreendem plenamente essas leis, mesmo elas estando gravadas na nossa consciência. Somente à medida que o homem evolui, somente à medida que o homem cresce em inteligência, em maturidade espiritual, ele vai conseguindo compreender o alcance das leis divinas. Então, nem todos a conhecem e a compreendem perfeitamente, mas um dia todos irão entendê-las e vivenciá-las. Então vejam que as leis de Deus, elas não estão sujeitas ao tempo, não estão sujeitas a uma circunstância como as leis divinas. Então elas vão sempre fazer parte da nossa vida de espírito. E é por isso que é importante nós conhecermos as leis de Deus. Quando nós estamos falando em lei natural de Deus, a doutrina espírita nos informa que a lei natural de Deus ela se subdivide em dois grupos, nas leis físicas e nas leis morais. As leis físicas são aquelas que regulam o movimento e a relação da matéria bruta, que é exatamente o objeto de estudo da ciência humana propriamente dita, que regula o princípio material, essencialmente. Sabemos que existem dois princípios gerais do universo, o princípio material, que dá origem a tudo que é matéria, e o princípio espiritual, que dá origem ao espírito. E o princípio material é exatamente estudado, regulado, compreendido pela ciência. Já as leis morais são diferentes.
referem-se exatamente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com os seus semelhantes. As leis morais, como nós dissemos, trazem as regras da boa conduta, trazem ali condições do homem identificar perfeitamente, a fazer realizar a diferença perfeita entre o bem e o mal, de modo que o homem possa se conduzir adequadamente na atual existência, sabendo como proceder, sabendo qual caminho tomar, sabendo se aquele caminho está ou não em conformidade com o amor de Deus, se aquela conduta verdadeiramente o leva para a sua destinação, que é a felicidade e a perfeição. Então, nós vamos exatamente estudar essas leis morais, trazer aqui reflexões sobre as leis morais. E elas foram, pela doutrina espírita, elas foram didaticamente divididas em 10 leis. A lei natural de Deus é uma só, mas para facilitar a nossa compreensão, o nosso entendimento, elas foram divididas em 10. Mas, na verdade, nós vamos perceber que elas estão totalmente, completamente interligadas. Não são leis estanques, separadas uma das outras. Estão todas, na verdade, unidas dentro dos seus princípios. Então, quais são essas 10 leis morais? Lei de adoração, de conservação, de destruição, de igualdade, de liberdade, de progresso, de reprodução, de sociedade, de trabalho, de justiça, amor e caridade. Então, ao Espiritismo, cabe exatamente a missão de desvendar essas leis. Auxiliam o homem no seu estudo e na sua prática também. E é exatamente por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz o ensino moral do Cristo, precisa ser por nós continuamente estudado, compreendido e vivenciado, porque traz ali princípios de ordem ético-moral universais, que podem e devem ser seguidos por toda a humanidade, de todo e qualquer credo, porque ali nos traz exatamente a parte moral da lei de Deus. E que todos nós que aqui estamos na Terra, tem esse caráter universal, estamos sujeitos a essas leis. Então, o homem de bem estuda as leis morais e as segue, exatamente tendo condições de distinguir o bem e o mal, de poder verificar tudo aquilo que está em conformidade com a lei de Deus e tudo aquilo que se afasta da lei. O que é o bem? O bem é tudo aquilo que está conforme a lei do Pai. E o que é o mal? É tudo aquilo que está longe, distante, afastado da lei de Deus. Então, nós precisamos também lembrar que esse conhecimento, essa maturidade que nós vamos adquirindo com o tempo, vai nos ajudando a discernir melhor o bem do mal. Mas, na verdade, tudo está gravado na nossa consciência. Mesmo quem ainda tem uma evolução, um progresso pequeno, mesmo no início das nossas experiências reencarnatórias, a consciência lá já está, dando sinais, mostrando para nós o caminho do bem, o verdadeiro caminho. Por isso que quando nós procuramos ouvir a nossa consciência, nós não erramos, porque nós sabemos quando estamos agindo de forma inadequada, quando nós estamos agindo contrariamente ao Pai. A nossa consciência, ela fala. Nós até podemos não darmos ouvidos ao que ela nos diz, mas nós temos consciência, sim, das atitudes equivocadas. Mas vejam, exatamente porque nós ainda somos muito imperfeitos, porque nós estamos ainda nesse processo de tentar
dissipar, apagar, destruir em nós as más tendências e fazer surgir um homem novo, é que nós precisamos estar a todo momento sendo lembrados das leis morais. E é por isso que, como Deus sabe da necessidade de nós estarmos a todo momento, continuamente sendo lembrados da sua lei, é que Deus envia, de tempos em tempos, missionários à Terra. Exatamente que espíritos superiores que têm a responsabilidade de nos ajudarem a relembrar os ensinamentos divinos, auxiliando então a humanidade nesse progresso, nesse necessário progresso que temos que fazer. Como nós muitas vezes esquecemos, desprezamos as leis de Deus, os missionários vêm e nos dão exemplos de como agir. Claro que esses missionários ainda não são espíritos perfeitos e, como tal, eles também podem se equivocar. Em alguns momentos, alguns desses missionários não tiveram um êxito de 100%, mas foram espíritos que muito nos ensinaram através das vivências do Evangelho e das suas orientações. Então, todos esses grandes missionários vieram com a permissão de Deus exatamente para nos ensinarem o caminho que nos leva ao bem. E nós sabemos, principalmente pela vivência do maior exemplo que todos nós tivemos, que é e será sempre Jesus, que a lei de amor, o amor ao próximo, é o preceito que resume perfeitamente a lei de Deus. O amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso espírito, de toda a nossa alma. E o segundo mandamento, que é tão importante quanto o primeiro, e amar ao próximo como a nós mesmos. E é por isso que nós vamos compreender, e aqui já vai mais ou menos dando essa informação, é exatamente por isso que a última lei, a lei de justiça, de amor e de caridade, ela é considerada a lei mais importante de todos, porque ela nos traz exatamente, nos fala exatamente sobre o amor. Como nós estamos vendo e como Jesus mesmo nos ensinou, é a lei que resume tudo. Todos os profetas estão, na verdade, resumidos nessa lei. Então vejam que nós estamos aqui exatamente e tendo a oportunidade de conhecermos as leis morais, exatamente para reformularmos antigos conceitos, para mudarmos, para progredirmos, para nos elevarmos, para vivenciarmos o amor, que foi o ponto mais alto da lei divina revelado por Deus, exatamente nos falando sobre o amor. Mas vamos então conhecer um pouquinho mais detalhadamente as leis morais. E vamos começar com a lei de adoração. Adorar significa prostrar-se, reverenciar, inclinar-se. E é isso que, na verdade, a lei de adoração nos propõe, essa reverência ao Criador. É quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus e pela adoração conseguimos fazer com que a nossa alma se conecte à do Pai. E a adoração é o resultado de um sentimento inato no homem, porque se a lei de adoração faz parte da lei de Deus e a lei de Deus está gravada na nossa consciência, o homem já nasce naturalmente com esse instinto, essa lei de adoração dentro de si. Por isso que a adoração é encontrada em todos os povos. Claro que de formas diferentes, cada um adaptada à sua vida, à sua cultura, mas ela existe sempre. E a adoração não deve ser vista como uma obrigação. Deve fluir de forma natural, de forma espontânea, de forma agradável, de forma verdadeira. Adorar, essa adoração, essa conexão com o Pai, só é agradável a Deus quando ela é ditada pelo coração.
Se nós buscamos a oração apenas como uma obrigação, sem que o nosso sentimento, sem que a nossa vontade esteja realmente ali presente, não faz sentido. Essa oração não chega a Deus. Então, como orar? Qual a maneira certa de orar? Não preciso de um lugar especial, sendo o coração o nosso templo fundamental. Estando o meu coração conectado ao Pai, eu posso estar num templo, eu posso estar na minha casa, eu posso estar no trânsito, eu posso estar no meu trabalho, eu posso estar em qualquer lugar, porque eu estou ali no recinto da minha consciência conectada a Deus. Eu posso orar de forma individual, solitária, e posso orar também junto com outras pessoas, todos conectados com o mesmo pensamento. Isso, na verdade, não é o que importa para Deus, e sim o pensamento, o sentimento que ali se faz presente. Eu posso estar sozinha, mas posso não estar conectada ao Pai. Posso estar em grupo e posso também não estar conectada ao Pai. Então, o importante, mais uma vez, é orar. E orar com simplicidade, com serenidade, sem ritualismo, sem fórmulas exteriores. Não é isso que nos torna melhores, não é isso que nos conecta ao Pai, e sim o sentimento que ali empregamos naquela prece. E eu posso louvar, eu posso pedir, eu posso agradecer. Quando nós louvamos, nós estamos fazendo um reconhecimento à grandiosidade de Deus, à grandiosidade do Criador, na natureza, na perfeição de tudo que existe ao nosso redor. Quando nós pedimos, nós precisamos saber pedir. Muitas vezes pedimos o fim das nossas provas, quando na verdade nós deveríamos pedir força, coragem e fé para superar aquelas provas, porque nós sabemos que não passamos por aquilo que não é importante e necessário para o nosso progresso. Então, aquelas provas são muitas vezes ainda necessárias. Então, pedir força, coragem e fé para superá-las, enquanto nós precisarmos por elas passar. E também podemos agradecer. Recebemos tantas graças constantemente, então agradecer pelas graças alcançadas é também fator importante nas nossas orações. E lembremos, a oração para ser agradável a Deus, ela basta que ela não precisa ser complexa, difícil, não, mas singela, simples, silenciosa no sentido de ser íntima, verdadeira e espontânea. A melhor linguagem para a prece é sempre a linguagem de coração. Nós estamos ali buscando nos conectarmos ao Pai para nos tornarmos indivíduos, pessoas melhores. E a prece, ela, em função de toda a ajuda que ela nos proporciona, ela se torna realmente um escudo de proteção contra a invasão do mal. Nós nos fortalecemos quando oramos. Por isso é tão importante realizarmos a oração. E sabemos que podemos orar por nós e podemos orar pelos outros. É muito importante nós lembrarmos da caridade como um instrumento, lembrarmos da oração como um instrumento da caridade. Quando se ora por outrem, encarnado ou desencarnado, nós estamos praticando a caridade. Uma outra lei que nós temos é a lei de conservação. Então Deus outorgou ao homem um instinto de conservação que faz com que o homem procure prover as suas necessidades do corpo. E assim o homem vai concorrendo para o cumprimento dos desígnios divinos. Através da lei de conservação, o homem vai buscando prover as suas necessidades, vai se aperfeiçoando e vai progredindo. E Deus é tão maravilhoso que Ele proveu a Terra com todos os meios de conservação que nós necessitamos. Ele não iria nos colocar num planeta sem dispor, sem proporcionar ao homem os meios necessários à sua conservação.
Então, muitas vezes, o homem pode até achar que a terra não fornece tudo aquilo que ele necessita, porque o homem é insaciável. O homem tem dificuldade de estabelecer um limite entre, na verdade, o necessário e o supérfluo. O homem sempre quer mais, quer mais, quer mais. Mas, na verdade, o planeta é perfeito e supre tudo que o homem precisa. O homem é que é ingrato para o planeta, porque tem dificuldades de utilizar todos os recursos que o planeta nos proporciona com equilíbrio. Então, ele vai exatamente empregando os recursos do planeta naquilo que é supérfluo, quando deveria utilizar naquilo que é necessário para a conservação do homem. E nós precisamos, então, por isso, lembrar que temos que usar da natureza, usar do nosso planeta na medida exata do necessário. Precisamos trabalhar o abuso. O homem vive do abuso do gozo, querendo estabelecer muitas necessidades supérfluas, desnecessárias. Precisamos aprender a ocupar a terra de forma adequada, sem invadir o espaço dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes. Como nós dissemos, aprender a realmente entender o limite entre o certo, entre o necessário e o supérfluo. Vamos agora conhecer a lei de destruição. Essa é uma lei muito interessante, principalmente em função da pandemia que nós ainda estamos vivendo, graças ao Pai, de uma forma jamais suave, mas ainda vigente em nossos dias. Então, a lei de destruição refere-se exatamente às transformações decorrentes das destruições causadas pelo homem ou pela própria natureza. Porque é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. É um processo, na verdade, de transformação. A lei de destruição poderia ser chamada de transformação, lei de transformação, porque, na verdade, através dessa destruição, há um melhoramento dos seres vivos e há o crescimento da humanidade. A lei de destruição, ela permite que o progresso se dê de forma mais célere, fazendo com que a humanidade progrida em poucos anos, o que demoraria séculos para evoluir. Exatamente porque quando há uma destruição causada pelo homem ou mesmo pela natureza, a humanidade se mobiliza para amparar, para ajudar. A humanidade se sensibiliza. Então, quando tudo está bem, nós estamos muito absorvidos e ficamos muito absorvidos em nós mesmos, no nosso orgulho, no nosso egoísmo, na nossa vida. E quando há a destruição, nós paramos um pouquinho de pensar e de olharmos para nós e olhamos para o nosso próximo. E aí nasce em nós o sentimento de fraternidade, de amor, aquela vontade de ajudar e de ser útil. E assim nós vamos desenvolvendo a caridade. Por isso que a lei de destruição ela é necessária. Quando Deus observa que nós estamos muito devagar, nós estamos andando com muita lentidão, ele permite que a lei de destruição chegue para dar uma acelerada nesse processo de renovação, de modificação, de transformação espiritual da humanidade. Então, quando nós estamos falando de lei de destruição, nós sabemos que há os flagelos naturais, que são aqueles ocasionados pela própria natureza, pelo Pai, e há os flagelos ocasionados pelo homem. Então, dentre os naturais, nós podemos mencionar a peste, a fome, as inundações, as intempéries da natureza. E já os causados pelo homem, falamos aqui da guerra, onde nós identificamos ali a supremacia ainda dos instintos e o transbordamento de paixões, o transbordamento das paixões, que acabam realmente fazendo com que o homem busque a guerra, que é, sim, uma das destruições causadas pelo homem. E interessante também destacar que, à medida que nós formos evoluindo,
a lei de destruição vai deixando de ser necessária, a lei de destruição da forma como nós a entendemos. Ela deixa de existir dessa forma tão dura, com intempéries, com o cerceamento de vidas, e ela passa a ser mais moral, no sentido de que eu vou destruindo o homem velho que ainda existe em mim, permitindo que renasça um homem novo, melhor, mais humano, mais sincero, mais verdadeiro. Então ela não deixa de existir, mas ela se modifica da forma como ela é utilizada. Vamos ainda falar da lei de liberdade. O que é que a lei de liberdade nos diz? Nos diz que é da natureza do espírito a libertação, a necessidade de se libertar. E vejam que interessante, quanto maior é a obediência às leis de Deus, mais independente, mais autônomo, mais livre é a criatura. E por quê? Porque quanto menos obedecemos à lei de Deus, mais ligados, mais aprisionados, mais escravizados à matéria, aos vícios, nós estamos. Mais escravizados às paixões inferiores nós estamos. Eu posso não ser escrava fisicamente falando, mas eu me escravizo aos vícios. Então eu não sou livre. Diferentemente de quando nós seguimos a lei de Deus. Porque aí, tudo isso que nos prende, nos aprisiona ao mundo material, nada disso mais terá impacto, força sobre mim, e eu serei realmente livre. A doutrina nos orienta também que nós, principalmente enquanto estamos ainda nessa condição de espíritos imperfeitos, nós não podemos gozar de liberdade absoluta. E por quê? Porque nós temos direitos a respeitar. E todas as vezes que há direitos a respeitar, eu sei que eu não posso fazer tudo que eu quero. Qualquer prejuízo causado ao meu semelhante não ficará impune à lei de Deus. Enquanto eu, até por pensamento, posso pensar, posso fazer o que eu quero, na prática, na vida real, nós não podemos. Há sempre o direito do próximo a limitar ali a minha ação, os meus direitos. Outro aspecto extremamente relevante que nos fala da lei de liberdade, nos diz respeito à lei de liberdade, é no que se refere, por exemplo, aos arrastamentos da espiritualidade inferior. Nós sabemos que nós somos a todo momento influenciados pelos espíritos, positivos e negativos, aos que nos influenciam, nos inspiram para o bem, e àqueles que nos inspiram para o mal. Vejam, a doutrina é clara quanto a isso. Por mais que a espiritualidade inferior queira me influenciar para o mal, não há arrastamento irresistível no sentido de eu perder completamente o meu livre-arbítrio. Mesmo no caso das obsessões graves, nas chamadas subjugações, ainda assim resiste no homem um resquício de livre-arbítrio. Querendo o homem resistir, ele é capaz de fazê-lo. Se ele tem vontade de resistir, é plenamente possível não ceder. O que acontece é que muitas vezes nós não temos essa vontade e aí facilmente nos deixamos influenciar pelos outros. Por isso, não cabe nós nos eximirmos da responsabilidade. Claro que, quando nós somos influenciados, aquele que influencia tem responsabilidade pela influência exercida perante Deus. Então, muitas vezes, quem pratica o ato não vai responder única e exclusivamente por aquele ato. Todos aqueles que, de alguma forma, incentivaram ou influenciaram naquele ato serão também responsabilizados, porque a justiça divina ela é distributiva.
mas precisamos saber que temos responsabilidade pelos nossos atos. Não cabe nós nos eximirmos, por exemplo, se eu estou sob o efeito de algum tóxico, de um álcool, de uma cocaína ou de outras drogas, e dizer: ah, eu estava sob efeito de álcool, eu não tenho culpa do que eu fiz. Temos sim responsabilidade, porque o homem, na verdade, nessas situações, comete uma dupla falta, porque se envenena voluntariamente e ainda age de forma incorreta. Então, não nos cabe nos eximir das nossas responsabilidades. Uma outra lei moral é a lei de igualdade, onde a doutrina, onde Deus, na verdade, nos mostra que somos todos iguais. Todos nós somos seus filhos, fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes, sem privilégios de qualquer tipo, submetidos às mesmas leis e todos tendendo para o mesmo fim, a felicidade e a perfeição. As aptidões vão sendo desenvolvidas de maneira diferenciada em função das experiências, em função das nossas escolhas, mas todos nós temos as mesmas oportunidades. Não há seres criados já puros como os anjos, não fazem parte como se eles estivessem fora da humanidade, à parte da humanidade. Não, os anjos são espíritos que foram criados simples e ignorantes e alcançaram a perfeição. Não há espíritos destinados ao mal, como os chamados e conhecidos demônios. São ainda espíritos imperfeitos, criados também simples e ignorantes e que ainda estão no início da sua escala evolutiva. Todos nós somos iguais perante Deus. Claro que, para que nós possamos alcançar a perfeição, nós precisamos ir acumulando as habilidades adquiridas e assim aumentando o arcabouço de conhecimento, de bondade, de sabedoria que nós temos. Portanto, a humanidade, o ser humano, o espírito não regride, conserva em si as habilidades adquiridas. Pode ser até que numa determinada encarnação algumas daquelas habilidades estejam dormentes pela necessidade ou pelas condições da sua nova reencarnação, mas na condição de espírito, tudo ali está de forma plena. O espírito, na verdade, não perde as suas habilidades. Dentro da lei de igualdade, é importante também nós afirmarmos que as desigualdades sociais não são obras de Deus. Na verdade, são obras do homem, que em função do abuso, do egoísmo, do seu orgulho, acaba fazendo com que as desigualdades existam. Na verdade, perante Deus, a única desigualdade natural que existe é a do merecimento e que decorre de um esforço próprio. É a hierarquia moral que faz a diferença perante Deus e não qualquer outro tipo de diferença material, social que exista. Quando o homem se tornar mais evoluído e menos egoísta, com certeza as desigualdades sociais deixarão de existir. As desigualdades entre o homem e a mulher também deixarão de existir. O homem vem aí durante muito tempo oprimindo a mulher porque ela é fisicamente mais frágil. E a doutrina também nos ensina que a mulher é mais frágil fisicamente porque ela tem funções diferentes, no sentido de vir realmente trabalhar a maternidade, a sensibilidade. Então, ela é mais frágil fisicamente, exatamente em função das funções que ela desempenha perante o mundo, mas não é para ela ser oprimida pelo homem. Ao contrário, esse domínio injusto e cruel que o homem exerceu e ainda exercem muitas vezes sobre a mulher é algo inadequado que fere as leis de Deus e, como tal, o homem vai responder por esses excessos. Então, nós precisamos lembrar que homem e mulher têm funções distintas.
mas ambos são filhos de Deus e merecem, portanto, ter os mesmos direitos. Precisam, na verdade, se ajudarem mutuamente. São iguais em direitos, não em funções. Então, essa ajuda mútua faz com que ambos cresçam e evoluam. Outra lei que trazemos é a lei do progresso. O homem tem em si a semente do seu aperfeiçoamento. Naturalmente, o homem busca libertar-se do seu estado primitivo pelo progresso. E a civilização vai exatamente ajudando o homem paulatinamente a progredir, ao chegar a alcançar um dia a perfeição e a felicidade. Os mais avançados vão ajudando os que estão na retaguarda e assim todos vão progredindo. O progresso completo é a meta de todos nós, porque quando alcançarmos essa meta, seremos espíritos perfeitos, lembrando que teremos a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só Deus a tem. Mas precisamos lembrar que tudo é gradual. Então, esse progresso acontece através das várias experiências reencarnatórias, onde nós vamos, pouco a pouco, de forma gradual e paulatina, nos livrando dos nossos vícios, das nossas imperfeições e nos aproximando da nossa destinação maior. E é exatamente por isso, por ser o progresso uma lei divina, é que ninguém pode se opor a ele. Nós podemos até entravar, tornar esse progresso mais lento, entravar o progresso por um tempo, mas não eternamente. Porque aí, realmente, quando chega o momento do progresso, se dá, isso vai acontecer, porque faz parte da lei de Deus. Então, nós percebemos que a civilização ainda é um progresso incompleto, exatamente porque refletem a condição, o progresso da humanidade numa época. Por isso que as leis humanas são ainda instáveis. Quanto mais a criatura se aproxima da verdadeira justiça, mais as suas leis vão se tornando estáveis. Na verdade, quando o homem alcança o verdadeiro progresso, nem precisa de lei escrita, porque está tudo na sua consciência. O homem cumpre as leis de Deus não porque ele é obrigado, mas porque ele assim entende como correto. Estão gravadas na sua consciência e ele entende, percebe que elas precisam, que é válido, que é útil para ele cumpri-las, e não porque há a humanidade exigindo. E aí a doutrina espírita vem com muita lucidez, muita importância, exatamente ajudar o homem nesse progresso. Porque a doutrina espírita diminui, destrói o materialismo e contribui para o progresso do homem, fazendo o homem compreender melhor a sua existência, a sua destinação, vai ajudando o homem a se livrar dos velhos hábitos e, com isso, vai renovando-se e se aproximando de Deus. Trazemos ainda a lei de reprodução. A lei de reprodução, ela também auxilia no progresso, porque ela auxilia no processo de reencarnação dos espíritos. Sabemos que, para que nós possamos chegar à perfeição, precisamos estar temporariamente na vida material. E é exatamente através da lei de reprodução que nós conseguimos estar aqui no mundo material, no mundo corpóreo, através da vivência, através da relação entre as pessoas, nós vamos então conseguindo crescer e evoluir. Interessante também dizer que, por mais que a produção da Terra seja crescente, ela nunca se tornará excessiva, porque os mundos são solidários. Então, nós temos espíritos que crescem aqui, que depois reencarnam em outros globos e vice-versa. Então, Deus a tudo provê. Como os mundos são solidários, não há uma população excessiva a ponto de fazer com que a Terra não tenha mais condições de suprir as necessidades do homem.
E nós percebemos que através da lei dentro, na verdade, da lei de reprodução, vários outros assuntos se relacionam. Nós não teríamos tempo, nós não temos tempo para abordá-los, mas é importante destacar que dentro da lei de reprodução se discute, se analisa os obstáculos à lei de reprodução. Nós sabemos que existem os obstáculos que são naturais ou kármicos, em função das dificuldades, por exemplo, de reprodução, de engravidar, mas nós temos também os artificiais, que são advindos da ação humana. A doutrina espírita, dentro ainda da lei de reprodução, analisa a questão da poligamia, que nós vemos e percebemos que isso, na verdade, à medida que o homem evolui, ele se afasta da poligamia, que ainda é um reflexo das nossas condutas mais primitivas e inferiores. Dentro da lei de reprodução, a doutrina examina a indissolubilidade absoluta do casamento, mostrando que, na verdade, isso não é uma imposição de Deus, é uma imposição do homem, das leis do homem, mas que inclusive hoje as próprias leis já evoluíram para permitir que os casamentos possam findar quando não há mais amor, quando não há mais razão justa para que aqueles corações permaneçam unidos. Então, embora a doutrina espírita não incentive, não estimule os divórcios, ela reconhece que em determinados momentos é o melhor a se fazer. Dentro da lei de reprodução também se analisa a questão do celibato, onde a doutrina vem nos mostrar também que o celibato em si mesmo não é meritório. Agora, se há ali um sacrifício em benefício do próximo, se visa o bem do próximo, servir e elevar o homem, é agradável a Deus. Então, Deus sempre vai ver o que move a criatura diante das suas condutas. É a intenção que verdadeiramente tem mais importância para Deus do que o ato em si. Temos ainda a lei de sociedade. Nós fomos criados para vivermos em sociedade, porque através do progresso com o outro, através da convivência com o outro, nós temos condições de progredir, nós temos condições de nos aperfeiçoar, de nos educar, porque nós vamos ali no convívio precisando aparar as arestas, precisando exatamente porque preciso respeitar o direito do outro, eu vou ali cuidando, limitando, domando as minhas más inclinações. E com isso a sociedade, o convívio social, vai me permitindo exatamente crescer e evoluir. Além disso, é mediante o convívio social também que eu tenho condições, que nós temos condições de ajudar os mais fracos, os mais necessitados, aqueles que se encontram ao desamparo. Então, através da lei de sociedade, nós fazemos nascer em nós, temos a oportunidade de desenvolver o amor, a caridade, porque o amor é um sentimento que todos nós precisamos ter. E a caridade é o amor em ação. Quando eu transformo aquele sentimento em uma ação em benefício do próximo. Tudo isso a lei de sociedade me proporciona. Então vejam como ela é extremamente relevante para secundar o progresso ao qual todos nós estamos destinados. Por isso que o isolamento não é agradável a Deus, a não ser que, de alguma forma, esse isolamento seja revertido em benefício para o próximo. Mas aquele isolamento onde você, na verdade, se isola porque você sabe que o relacionar-se com o outro é difícil, é desafiador, e você, por egoísmo, quer viver na sua tranquilidade ali, sem esse convívio com o mundo, porque é muito difícil, isso não é agradável a Deus. Isso é um ato de egoísmo, esse isolamento absoluto, esse voto de silêncio, se ele não tem um fim útil a ninguém, não é agradável a Deus.
Outra lei moral é a lei de trabalho, porque é exatamente através do trabalho que o homem forja o seu desenvolvimento, que ele está ali desenvolvendo, estimulando as possibilidades do meio ambiente e ampliando os recursos de preservação da sua vida. Então, quando eu estou ali trabalhando, eu estou forjando, eu estou buscando o meu progresso. Quando eu estou trabalhando, eu estou desenvolvendo todas as possibilidades que a terra me proporciona, que o meio ambiente me proporciona. E eu estou crescendo, eu estou desenvolvendo a minha intelectualidade, eu estou evoluindo. Sem o trabalho, nós permaneceríamos na infância espiritual, porque nada estimularia a minha inteligência. Então, quando eu trabalho, eu preciso buscar mecanismos para superar obstáculos. E com isso, há o desenvolvimento natural do homem. Através do trabalho, nós conseguimos conservar a nossa vida. O trabalho é, portanto, um mecanismo de conservação da vida, porque eu preciso obter alimentos, eu preciso buscar a minha segurança, eu preciso buscar o meu bem-estar e eu preciso trabalhar, eu preciso me movimentar. Então vejam que o trabalho desenvolve a nossa capacidade de pensar e de reflexionar e eleva, portanto, o homem acima dos animais, porque os animais não têm essa reflexão. São, na verdade, conduzidos pelos instintos, diferentemente do ser humano. E quando nós estudamos sobre a lei do trabalho, a doutrina também nos informa da importância do repouso, porque assim como o trabalho é importante, o repouso também para a renovação das forças físicas e mentais é igualmente necessário. E aí eu vou vendo, não é que eu tenha que trabalhar o tempo todo e repousar o tempo todo. Nós vamos buscar ali sempre o equilíbrio. O limite do trabalho é o das próprias forças. Quando eu perceber que eu já estou chegando no limite das minhas forças, naturalmente eu preciso descansar para renovar as minhas forças. E por fim, nós deixamos a mais importante lei moral, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Essa é a mais importante e consiste pura e simplesmente em respeitarmos os direitos de cada um, em não fazermos aos outros aquilo que nós não gostaríamos que nos fosse feito. Como todas as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência, a lei de justiça, de amor e de caridade, igualmente. Então, o sentimento de justiça é intrínseco ao homem. O progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o cria, porque nós, na verdade, já o temos. E quando nós ainda somos mais imperfeitos, ainda mais próximos da animalidade, acabamos confundindo esse sentimento de justiça com as nossas paixões inferiores. Então, modificamos esse sentimento de justiça para adequá-lo às nossas concepções, aos nossos interesses. Por isso que nós percebemos que o conceito de justiça não é igual para todas as pessoas. Quanto mais moralizada, elevada é o ser, mais adequado, mais próximo de Deus é o senso de justiça do homem. Quanto mais imperfeito, mais próxima da animalidade é esse senso de justiça. E a lei é de justiça, amor e caridade. Então, amor e caridade completam a lei de justiça. Porque quando nós amamos o próximo, desejamos fazer-lhe todo o bem que seja possível. E, consequentemente, nós seremos justos para com essa pessoa. E a caridade para completar esse sentimento, não é esmola simplesmente, envolve todo o relacionamento humano. Lembremos do verdadeiro sentido da caridade trazida por Jesus lá no livro dos Espíritos,
que a verdadeira caridade, conforme a entendia Jesus, se representa a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas, que é o BIP. Então, benevolência no sentido de ajudar, de amparar a todas as pessoas. Indulgência no sentido de procurar não ver, olhar só as dificuldades, os equívocos, as imperfeições do outro, mas procurar ver o que a pessoa tem de bom. Lembrar que nós também somos imperfeitos e a todo momento estamos necessitando da indulgência do Pai, perdão das ofensas, onde nós conseguimos nos libertar de um peso gigantesco. O perdão o auto-perdão, o perdão do outro, pedir perdão de Deus, ou seja, o perdão nos aproxima da divindade. Então, indulgência, benevolência, perdão, retratam a verdadeira caridade, conforme a entendia Jesus. Então, vejam que a justiça, aliada ao amor e aliada à caridade, realmente e verdadeiramente eleva o ser. Meus queridos amigos, aqui nós vamos então finalizando as nossas reflexões sobre as leis morais. E para realmente finalizar, nós trazemos uma poesia. Nós preparamos uma poesia falando sobre as leis morais para deixar como uma última mensagem para todos nós. E nos diz assim: as leis morais são o título da nossa poesia. Pertencem à lei natural de Deus. Com elas, o homem ao mal diz adeus. São princípios de conduta humana para vencermos ações desumanas. Em 10 leis foram divididas para serem melhor entendidas. Preste agora bastante atenção e memorize a nossa relação. Temos a lei de adoração e também a de conservação. Existe ainda a de destruição, que rima com a de reprodução. Sem esquecer da lei de sociedade, nem tampouco da lei de liberdade. Mencionamos a de igualdade, pois estimula no ser a bondade. Falta mencionar a de trabalho e também a de progresso, sabendo não existir atalho que no céu nos dê ingresso. A última lei é a mais importante. Na criatura faz mudança impactante. Qual seria a maior lei de fraternidade? É a de justiça, amor e caridade. Muito obrigada.